O lugar do poder. Smith Wigglesworth. Há muito tempo venho pensando insistentemente sobre a alegria de estarmos naquele lugar onde sempre podemos estar na presença do poder. Sei que a presença de Deus está comigo, conduzindo-me para um lugar onde a vitória está assegurada. Mantenhamos este pensamento. Se estivermos firmes em um certo lugar com Deus, coisas maravilhosas acontecerão, pois estaremos em uma posição onde alcançamos tal nível espiritual que faremos proezas. Deus, então, terá plena liberdade de agir por nosso intermédio. Em Lucas 4, verso 1, lemos o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Marcos falou sobre ser levado pelo Espírito. Seja qual for o significado dessa expressão, uma coisa é certa. A partir daquele momento, desceu um novo poder e uma nova majestade sobre o Senhor Jesus. Ele nunca mais foi o mesmo homem. Ele recebeu uma poderosa unção de Deus e reconheceu que a única coisa que podia fazer era submeter-se ao Pai. Quanto mais Jesus se submetia, mais ficava cheio do poder e era dirigido pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto, ao lugar de escuridão e privação. Ele passou ali 40 dias sem alimento. No entanto, sua vitória era certa, por causa da presença do Espírito Santo com ele e do poder de Deus. Jesus enfrentou os animais selvagens e a carência em todas as áreas das necessidades humanas. No final desse tempo no deserto, naquele ambiente de consagração, Jesus foi submetido a uma perseguição e provação que provavelmente ser humano algum enfrentou. Deus o sustentou com poder. Com o quê? Com sua santa unção, sobre o qual gostaria de meditar um instante. Este poder do alto cumpriu a profecia, mostrando que Jesus tem uma espada com a qual ataca o inimigo. Lembrando-o várias vezes, está escrito, Lucas 4, verso 4. Em Lucas 4, podemos ver o resultado da vitória no deserto. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em redor, e ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. Versos 14 e 15. Precisamos entender que depois da provação, das tentações, Jesus saiu ainda mais cheio da presença de Deus, mais revestido do Espírito, mais disposto a lutar. O revestimento de poder teve tal efeito sobre Jesus que outras pessoas viram e se reuniram ao seu redor, sendo grandemente abençoadas. Tomemos outro episódio em Nazaré, quando Jesus estava entre seus parentes. Movido pelo mesmo Espírito, Cristo se dirigiu à sinagoga. Ali entregaram-lhe um rolo e ele leu: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Versos 18. Temos de ter em mente de onde veio aquela unção. Como Jesus foi ungido? Como a unção desceu sobre ele? Leia novamente o relato de Lucas nos primeiros 14 versículos do capítulo 14. Vejo que o Espírito Santo desceu também sobre os discípulos no dia de Pentecostes, de uma forma bem semelhante. Eles foram ungidos com o mesmo poder, saíram e tiveram sucesso no ministério, até que o Espírito Santo se moveu sobre todo o mundo conhecido da época. Precisamos perceber que quando Pedro e João falaram com o paralítico na porta do templo, ele se levantou e andou por causa da unção e do poder. O Espírito Santo descendo sobre um indivíduo é capaz de transformá-lo e adubar sua vida espiritual, enchendo-o com tal poder e graça que ele não será capaz de prever o que acontecerá a seguir. O que será possível se alcançarmos esse nível e nos mantivermos nele? Subtítulo: Lugar de descanso. Quero ler um trecho do Antigo Testamento em Ezequiel 37. Desejo mostrar um homem em particular que estava tão cheio do Espírito Santo que conseguia ver quando a mão de Deus estava sobre ele.
Tal homem era dirigido pelo Espírito. Estava no lugar de descanso, e quero que você também chegue lá. Ezequiel tinha chegado ao lugar onde podia descansar, pois sabia que Deus estava com ele. Algumas pessoas acham que precisam estar sempre fazendo algo. Caso contrário, estarão quebrando alguma regra. Pelo poder do Espírito Santo, há somente uma forma de realizarmos a vontade de Deus: pelo Espírito. Não importa o quanto a terra esteja seca, não importa o quanto esteja sedenta, quantos vasos serão necessários ou se há poucos deles. Em nome de Jesus, é preciso manter o poder do Espírito. Este é o segredo. Ezequiel era um homem no lugar certo, no tempo certo, e Deus sabia disso. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar em redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Ezequiel 37, verso 1 ao 3. A visão é do Senhor, e você só pode enxergá-la no Espírito. Você e eu podemos chegar a um lugar onde ao nosso redor só haja ossos secos e solo árido. Podemos achar que tudo está exatamente ao contrário dos nossos desejos e não encontrarmos solução aos olhos humanos. No entanto, sabemos que Deus está no controle daquela situação. Conscientes disso, sabemos que Deus deseja pessoas dispostas a submeterem-se ao Espírito Santo até que o corpo delas fique saturado da presença de Deus. Então percebemos que Deus, nosso Pai, colocou-nos em tal situação e que a qualquer momento nos revelará a sua vontade e nos comunicará o que deseja falar para nós. Deus nos pergunta: esses ossos podem ser revividos? Respondemos: Senhor, tu sabes. Ele insiste: sim, eu sei. O que você acha? Confessamos: pelo que já conhecemos do Senhor no passado, do nosso querido Mestre, cremos que esses ossos secos podem ser revividos, pois tu dissestes que sim. O Senhor confirma: exatamente, meu filho. Vá em frente e profetize. Faça o que eu lhe ordenei. Há algo mais. Deus é tudo para nós. Creio que devemos colocar-nos em um lugar onde temos de submeter-nos ao poder divino e onde sabemos que estamos dentro da vontade dele. Oro ao Espírito Santo para que ele nos mostre como estamos distantes deste ponto. Precisamos ter uma grande fome e sede de Deus. Note que Deus disse: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37, verso 4. Deus fala primeiro e tão alto e tão claro que os homens piedosos, cheios do Espírito, ouvem cada palavra. Até aquele momento não houvera movimento algum no vale. Até o momento em que a palavra de Deus foi pronunciada, os ossos continuaram secos, sem alteração. Qual é a questão? Deus falou e sua mensagem foi enviada. E agora? A palavra deve ir adiante por intermédio do seu servo, o profeta. O mundo deve ser levado ao conhecimento da verdade, mas isso só é possível por meio dos instrumentos humanos. Só ocorre quando estes estão no lugar onde podem falar tudo aquilo que o Espírito Santo ordena que digam. Ezequiel levantou-se e, revestido do poder divino, falou e profetizou. Assim que começou, houve um reboliço nos ossos. Se estivéssemos lá, teríamos visto algo. Os ossos se juntaram, atendendo à voz do profeta, cheio do Espírito do Deus vivo. Deus lhe deu a vitória. Ele deseja nos dar a mesma vitória. O que a palavra diz? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmos 46, verso 10. É a esse lugar de quietude que devemos chegar. Essa é a profecia para nós. De fato, Deus deseja começar essa obra em nós. Devemos sempre nos lembrar de que Ele é o Deus Criador e o seu poder criativo está disponível nesse momento. Ele sabe onde há esterilidade, onde há terra seca e pode trazer as fontes de águas vivas.
Há muitos lugares secos. De fato, praticamente em todas as cidades que visito, alguém comenta: este é o lugar mais árido do mundo. Como esta aridez afeta você? A mão do Senhor não está encolhida de modo que não possa salvar. É no extremo da humanidade que Deus encontra sua oportunidade, e é a sua palavra que vivifica. Deus quer que nos alegramos. Tudo é possível ao que crer. Marcos 9, verso 23. No entanto, se quisermos cumprir a vontade do Senhor no lugar e no momento certo, temos de submeter-nos ao Espírito e obedecer-lhe para que assim Deus possa usar-nos. Subtítulo: Só Deus pode endireitar o que está torto. Ezequiel escreveu: Então profetizei como a ordem recebida. Ezequiel 37, verso 7. Ele apenas fez o que lhe foi ordenado. É mais difícil viver nesse lugar do que em qualquer outro que eu conheço. Viver em um lugar onde ouvimos a voz de Deus. Somente mediante o poder do Espírito Santo podemos obedecer rapidamente e sem relutar. Houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Ezequiel 37, verso 7. Há algo digno de nota aqui. Somente o Espírito pode endireitar aquilo que está torto. Sempre achamos que seu vizinho está com a vida um pouco torta. Na verdade, pode ser os ossos mais tortos e deslocados que já vimos. Parece impossível que possam ser salvos. Isso, porém, não é problema nosso. O que devemos fazer é viver no Espírito Santo, e ele pode mudar toda a situação. Ficaremos surpresos de ver esses ossos tortos sendo endireitados. Ninguém, exceto Deus, pode mudar tais situações. Osso com osso, nada fora do lugar. Só Deus pode fazer isso. O ser humano tenta acertar o que está torto, mas não consegue. Quando o indivíduo é verdadeiramente batizado com o Espírito Santo, Deus age. O poder do Espírito transforma, renova e muda a situação de sua vida. Você deve submeter-se e permitir que Deus assuma o controle de sua vida. Não fique preocupado porque ainda não chegou a este nível. Você já chegou a algum lugar, mas o melhor está por vir. Somente se submeta para que Deus tenha o pleno controle de todo o seu ser. Vamos continuar o relato. O que aconteceu depois que os ossos se juntaram? Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Ezequiel 37, verso 8. Eis a condição. Os corpos haviam se formado, mas não havia neles sopro de vida. Jamais devemos pensar que tudo está consumado só porque vemos a reunião dos membros e a formação de algum tipo de unidade. Não se iluda. Os elementos do corpo não atingiram ainda a posição real, até que o sopro de Deus venha sobre eles. Sempre devemos levar as pessoas a receberem o Espírito Santo e a saberem que o sopro do Altíssimo está sobre elas. A justificação é apenas um passo na realização do propósito de Deus. As pessoas podem ser justificadas e santificadas, mas jamais se sentirão plenas até ficarem cheias do Espírito Santo. Deve haver uma batalha real no coração humano para que Deus derrame seu poder. As pessoas não se sentem completas até serem batizadas com o Espírito Santo. Por isso, os apóstolos enfatizaram este ensino para os primeiros cristãos. Pelo mesmo motivo, Jesus estava sempre mencionando um tempo em que os próprios apóstolos seriam cheios da unção e do poder do Espírito, o qual os dirigiriam em toda a verdade. O que Deus mandou Ezequiel fazer a seguir? Ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como me foi ordenado. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Ezequiel 37, verso 9 e 10. Glória a Deus! É maravilhoso.
Assim que Ezequiel começou a profetizar, viu que algo estava acontecendo. Você não deseja chegar a este nível de poder? Não crer que precisamos chegar lá? Acha que devemos estar satisfeitos mesmo sem ter tal poder? Como podemos agradar a Deus sem estar neste lugar de poder? Temos de chegar a este lugar onde veremos a Deus e ouviremos a sua voz quando Ele nos enviar ao mundo com uma mensagem que produz vida, poder e vitória. Quando Ezequiel profetizou, algo maravilhoso aconteceu aos corpos. O Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Verso 10. Subtítulo: Poder mesmo nos lugares áridos. Quero destacar algo sobre o apóstolo João, que teve problemas por pregar o evangelho. Ele saiu anunciando por toda a Palestina e os inimigos de Cristo rangiram os dentes contra ele e tentaram destruí-los de todas as formas. A tradição diz que chegaram a colocá-lo dentro de uma vasilha de óleo quente. No entanto, como um gato, ele parecia ter 7 vidas. Há algo de especial no poder do Espírito Santo. Quando Deus deseja preservar um homem, nada pode destruí-lo. Minha vida está nas mãos de Deus. O que nos pode separar do seu amor? A altura ou a profundidade? Será que há algo que nos possa separar do amor de Cristo? Não, graças a Deus. Nada pode nos separar. Os inimigos de João descobriram que não podia matá-lo. Por isso jogaram-no na ilha de Patmos, onde só havia rochas e desolação. Acharam que seria o seu fim. Ali, solitário naquela ilha, ele foi arrebatado em espírito. Você já esteve assim? Em um lugar nada adequado? Foi exatamente onde João esteve mais cheio de Deus e mais preparados para receber a revelação de Jesus. Há algo no batismo com o Espírito Santo digno de toda a nossa atenção e de nossa consideração. O batismo com o Espírito Santo, sim, o deserto árido, a ilha desolada, a terra seca e os lugares mais sombrios podem ser cheios da presença de Deus. Leia o primeiro capítulo de Apocalipse e verá no versículo 10 que João estava em espírito no dia do Senhor e ouviu atrás de si uma grande voz como de trombeta. Imediatamente ele recebeu uma revelação, a qual você não pode ler sem ser abençoado. A revelação dada a João continha uma série de verdades santas que ainda estava para se cumprir e que se cumpriram totalmente. Lemos sobre coisas maravilhosas ali. Bendito seja Deus, pois podemos ir àquele lugar sobre o qual João falou. Jesus pode revelar sua mente a nós. Se você apenas parar e pensar sobre isso, percebe que está em uma posição 1000 vezes melhor do que a de João. Ele foi cheio do Espírito Santo em um lugar desolado. Você não tem desculpa, pois foi abençoado em um lugar muito mais agradável. Em Apocalipse 4, verso 2, vemos que João estava em uma comunhão tão abençoada com Deus que se encontrou imediatamente em espírito. Logo, o que quer dizer? Quer dizer que Deus deseja que estejamos em um lugar onde o menor sopro do céu nos faz pegar fogo, prontos para toda boa obra. Você diz: como posso receber tudo isso? É bem fácil. Como? Permita que o céu venha a você e deixe o Espírito Santo tomar posse de sua vida. E quando ele entrar em seu corpo, você verá que ele trará o espírito de alegria e de arrebatamento. Se você permitir que o Espírito Santo assuma o controle total, descobrirá o que é viver no Espírito. Descobrirá que suas oportunidades serão as de Deus. Além disso, você verá que chegou ao lugar certo, no momento certo. Então, o Espírito Santo lhe dará as palavras exatas para dizer, repletas de unção que suprirão as necessidades do momento.